Marcos 5. Encontre na sua Bíblia. E a gente vai ler a história completa do endemoniado de Gadareno. É assim que aparece em várias versões. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Na tela também aparece para que você acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor: E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém o prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai desse homem espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali passando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E o que apacentavam os porcos, fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar a Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar, meus amados irmãos. Nós vamos refletir sobre essa passagem, uma passagem muito conhecida, e aqui nessa reflexão nós temos um tema para ela, como o pastor nos ensinou, né? E a gente põe um tema na reflexão, e essa reflexão de hoje é uma vida transformada. Uma vida transformada é o tema da lição, da reflexão de hoje, e eu peço que todos estejam muito atentos, porque se você ouvir a voz do Senhor, saiba que essa noite o Senhor vai confrontar você com um convite. Então já fique atento, porque até o final dessa mensagem, até o final de a gente sair desse culto, o Senhor vai confrontar você com um convite. Esteja atento a isso. E agora, vamos pensar nessa história que a gente acabou de ver. A gente viu a história, que é muito conhecida, do endemoniado Gadareno, né? Mas a nossa reflexão começa antes disso. Eu quero que você pare e dê uma olhada aí em Marcos 4. A gente não vai ler, mas dê uma olhada em Marcos 4 e a gente vai ver que logo no início de Marcos 4, no capítulo anterior, antes de chegar nessa história, Jesus estava ensinando à beira do mar. À beira-mar, Jesus ensinava a multidão. Enquanto Jesus ensinava, ele contou diversas parábolas. Ele falou, por exemplo, da parábola do semeador, depois da parábola da candeia, da semente, do grão de mostarda, até que chega em Marcos 4:35. Se você observar no versículo 35 de Marcos 4, Jesus diz assim para aqueles seus discípulos, ele diz assim, vamos para outra margem. E toda essa história que a gente vai ver do Gadareno é na outra margem. Então Jesus estava ensinando o seu povo, ensinando ali os seus conterrâneos, os judeus, e aí de repente Jesus diz, vamos para outra margem. E quando Jesus diz isso, é bom a gente prestar atenção no seguinte: o Senhor não sai sem rumo, Ele tem um destino certo.
Jesus, quando diz para os seus discípulos, vamos para outra margem, ele fala isso porque ele tem um objetivo. E qual é o objetivo do Senhor nesse momento? Ele tinha uma alma para resgatar. E porque ele tinha uma alma para resgatar, ele disse, a gente vai atravessar esse mar da Galileia aqui, porque eu tenho um objetivo do outro lado do mar. E aí, durante a travessia, acontece uma outra história que todo mundo já ouviu, que é bem conhecida, que é bem famosa, que é justamente a história que Jesus acalma a tempestade. Quando Jesus está indo, com os seus discípulos, ele entra no barco e aí ele adormece. E quando Jesus adormece no barco, o que acontece? As ondas vem uma grande tempestade, vem um grande temporal, as ondas cobrem o barco onde os discípulos estão, e os discípulos atormentados, com medo, o que eles dizem? Eles ficam com medo e eles acordam Jesus, Ao acordar Jesus, Senhor, o barco está afundando, o barco vai afundar. E aí Jesus acorda e acalma a tempestade. Acho que todo mundo já ouviu essa história. E aqui a gente vai tirar a primeira lição, antes de entrar justamente na história do trecho bíblico que a gente leu. A primeira lição é a seguinte: cada alma é importante, independente de como ela esteja. O Senhor Jesus, ele estava do outro lado do mar. E ele disse, a gente vai atravessar esse mar aqui, que é o lado da Galileia, o mar da Galileia, a gente vai atravessar. Porque lá do outro lado tem uma alma para eu resgatar. E nessa primeira lição, que a gente precisa entender, cada alma é importante. Essa noite, eu quero dizer para você que o nosso Senhor Jesus saiu para resgatar almas aqui essa noite. E tenha convicção disso. Independente da tempestade, independente da tormenta, o Senhor saiu para achar essa alma. E essa noite Ele vai encontrar essa alma aqui nessa multidão. Tenha convicção disso. Se o Senhor saiu com o objetivo de achar essa alma, Ele vai encontrar, assim como Ele encontrou aquele gadareno. Assim como o Senhor saiu com o objetivo, eu vou atravessar isso aqui, porque tem uma pessoa perdida que eu preciso resgatar, tenha convicção. Essa noite o Senhor também tem o objetivo de conquistar essa alma perdida, de conquistar essa pessoa que está afastada, que está distante, e essa pessoa pode ser eu, pode ser você, mas o Senhor tem palavra para você essa noite. E aí a gente vai entrar então na história, exatamente na história que a gente acabou de ler, na história aí do gadareno. E quando a gente começa a ver, de Marcos 1 a 5, a gente consegue perceber o objetivo do inimigo na vida das pessoas. É muito claro o objetivo de Satanás na vida das pessoas. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E é visível isso na vida do gadareno. Se você observar, a Bíblia fala como aconteceu isso. Jesus chegou e assim que ele chegou naquela região, aquele endemoniado sai em direção a Jesus. E a Bíblia fala como ele estava, qual era a condição daquele homem, Aquele homem, vivia nos sepulcros. Aquele homem, ele vivia na escuridão, ele vivia marginalizado, ele vivia marginalizado totalmente. E aí, não só isso, a Bíblia fala que aquele homem se cortava. Você observou no texto? Que ele se cortava diversas vezes. A Bíblia fala que esse homem já tinha sido preso. E aí Satanás engana as pessoas com uma falsa força. Porque prendiam aquele homem e ele se soltava. E Satanás engana as pessoas com uma falsa força. Mas o objetivo do inimigo é justamente esse: manter você enganado, preso, destruído, marginalizado. Totalmente aquém da sociedade. Totalmente longe da sociedade. Imagina que aquele endemoniado, ele não tinha relacionamento com ninguém. A Bíblia diz que ele morava nos sepulcros. A Bíblia diz que ele vivia na escuridão. Então ele não tinha relacionamento com absolutamente ninguém. E é isso que Satanás deseja fazer com as vidas. O diabo, ele quer destruir a vida das pessoas. E destruir por completo mesmo. Então, segunda lição que a gente pode tirar desse texto: o diabo quer destruir a sua vida, o diabo quer destruir a minha vida, o diabo quer destruir as nossas vidas. E ele trabalha para isso diariamente. Então, com o pecado, a gente não vai brincar. A gente não vai brincar com o inimigo das nossas almas, porque ele quer destruir a gente por completo. Sabe a visão que você tem desse personagem, do endemoniado de Gadareno, antes de ter o encontro com Jesus, é de uma pessoa totalmente atormentada. É de uma pessoa que não tem vida, não tem paz. É uma pessoa que estava escravizada, totalmente escravizada. E é isso que o inimigo deseja fazer na vida das pessoas. É absolutamente isso que o inimigo deseja fazer na vida de cada um de nós, ou cada um dos perdidos, cada um dos nossos amigos, cada um dos nossos irmãos, cada um dos nossos familiares. Então,
nesse segundo ponto, nessa segunda lição que a gente pode tomar desse texto, dessa reflexão. Como o diabo quer destruir a tua vida, o diabo quer destruir a minha vida. O inimigo das nossas almas, ele quer pegar a obra-prima de Deus, que sou eu, que é você, e quer destruir essa pessoa, quer humilhar essa pessoa, quer afastar dos amigos, quer afastar da presença de Deus, quer afastar dos irmãos. O inimigo quer destruir a nossa vida. Tem isso certo na sua mente. Não tenha receio de achar que, não tenha dúvida, achando que o inimigo, ele não quer destruir a minha vida, ele só quer brincar comigo. Não tenha a imaginação na sua mente, que é um pecadinho, eu vou só brincar só um pouquinho para ver o que acontece, eu vou fazer só uma brincadeirinha, eu vou me sujar só um pouquinho para ver o que acontece, vou sujar só as pontas do meu dedo para ver o que acontece. Não faça isso. Afaste-se dessa situação do pecado, e afaste-se hoje. E a gente vai continuar lendo, né? E a gente vai perceber que do versículo 6 ao 13 acontece o que a gente pode ver como o poder de Deus. Então, antes do momento desse texto que a gente viu que o Senhor Jesus tinha um objetivo do outro lado do mar. Eu vou atravessar porque tenho uma alma para eu resgatar. E aí, assim que o Senhor Jesus se encontra com aquele homem, a gente vê exatamente o objetivo do inimigo na vida das pessoas. E a gente viu a segunda lição, né? Que o diabo quer destruir as nossas vidas. Agora vamos seguir para o terceiro ponto. Se a gente observar e a gente continuar lendo, de Marcos 6 a 13, a gente vai ver o poder soberano de Deus. Se você olhar bem o que a gente leu, se você prestar bem atenção, você vai perceber que o Senhor Jesus, ele domina toda aquela situação. Quando o endemoniado gadareno chega próximo de Jesus, você pode perceber que aquele que era possuído por um espírito imundo, ele se prostra, algumas versões diz assim, ele se ajoelha, ele adora, ele se ajoelha, ele se prostra. Por quê? Porque todo o poder pertence ao nosso Deus. E aí se cumpre aquilo que a palavra do Senhor fala. Inclusive a gente leu isso e hoje pela manhã na escola bíblica dominical em Filipenses, que diz assim, diante do nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. E quando fala isso, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, é no céu, na terra e debaixo da terra, que a palavra do Senhor diz. E a gente vê isso nesse endemoniado gadareno, porque ele, possuído do espírito maligno, chega diante de Jesus, e quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra. E aí, depois de se prostrar, ele diz assim, por que tu veio me atormentar antes do tempo, né? E aí ele começa a pedir autorizações para Jesus. Ele primeiro diz assim, eu conjuro, eu imploro, eu rogo que você não me atormente. Não me atormente nesse momento. Porque o Senhor tinha um objetivo claro, libertar aquele gadareno. Não só o Senhor tinha um objetivo claro, como quando o inimigo, o diabo, viu o Senhor entrando naquela cidade, ele sabia que ele não podia ficar ali. Porque se o Senhor estava presente, aquele homem ia ser liberto. E aí ele começa a implorar, não, então me manda para os porcos, né? Me manda para os porcos. E quando é muito interessante isso. Porque quando o Senhor Jesus diz assim, vá para os porcos, ele dá a autorização, e mais uma vez eu preciso pontuar, o Senhor dá a autorização, porque a autoridade e o poder pertencem ao nosso Deus. E quando o Senhor dá a autorização, o que acontece? Aquele espírito imundo invade aquela manada de porcos, e aí o que acontece com a manada de porcos? Todos eles são destruídos, né? Eles são precipitados, se jogam, caem no mar, caem no penhasco, e todos morrem. Por que isso? Você já parou para pensar? Por que isso? É para que todos nós possamos entender a verdadeira intenção de Satanás com a vida do ser humano. Satanás veio para matar, para roubar e para destruir. E aquele endemoniado, e aquele espírito imundo que entrou nos porcos, demonstra isso. Quando eles foram para os porcos, qual foi a consequência dos porcos? Foi a morte, logo em sequência. Aí vem a pergunta, mas por que o gadareno não morreu? Se o objetivo do inimigo era matar, roubar e destruir, será que ele nunca tinha tentado matar o gadareno anteriormente? Lógico que tinha. A Bíblia fala sobre isso, que ele se cortava com pedras no sepulcro, que ele vivia no sepulcro, se cortando. Então, o inimigo tinha um plano de destruição naquela vida. Mas aí a gente lembra, por exemplo, do que a gente viu em Jó, quando em Jó 2,6,
o inimigo chega diante de Deus, e aí o Senhor diz assim: vixe, o meu servo Jó. E aí o inimigo diz: também, né? Ele é abençoado, o Senhor protege, o Senhor cerca. E ele pede autorização, mais uma vez. O inimigo pede autorização para ir lá e provar a fé de Jó. E aí o Senhor diz: vá, mas não toque na vida de Jó. Então diz para mim, por que é que aquele gadareno não morreu? Porque o Senhor tinha um plano e não tinha autorizado que a vida daquele gadareno fosse ceifada. Porque o plano do inimigo, de fato, é destruir a nossa vida. E ele já havia tentado destruir a vida do gadareno, fazendo ele se cortar, fazendo ele viver em sepulcros, fazendo ele ser preso, fazendo ele ser acorrentado. Esse era o objetivo de Satanás. Esse era o plano que o inimigo tinha para aquele homem. Mas o Senhor não havia dado autoridade, né? E é interessante que aquele homem que quebrava correntes, que quebrava cadeias, foi liberto com uma palavra. Uma palavra do Senhor fez o que nenhuma cadeia podia fazer. Uma palavra de Jesus fez o que nenhuma cadeia tinha conseguido. Nenhuma corrente, nenhum grilhão, que absolutamente nada tinha conseguido, que era libertar aquele homem. E aí vem a terceira lição que a gente tira desse texto. Então, a primeira lição: cada alma é importante, independente de como ela esteja. A segunda lição: o diabo quer destruir a nossa vida. E a terceira lição que a gente tira desse texto: o Senhor tem todo o poder e domina sobre terra e céu. E se você, meu amado irmão, minha amada irmã, está ouvindo essa palavra essa noite, saiba que você está aqui porque o Senhor tem um plano na tua vida, um plano para transformar a sua vida, para salvar a sua vida e para, através de você, atingir e alcançar outras vidas. Então, enquanto o inimigo tentava destruir a vida daquele gadareno, mesmo naquela situação de marginalidade, o Senhor tinha um plano, e o Senhor poupava a vida daquele homem que estava longe, que estava distante, estava marginalizado, que tinha sido aclassado de toda aquela cidade, né? E aí a gente vai continuar lendo. Se você observar, Marcos 5, 14 e 15, e aqui, depois de ter resumido os 3 primeiros pontos, eu quero pontuar e voltar a ler com você. E eu peço que você me acompanhe nessa leitura. O versículo 14 e o versículo 15. Diz assim: e os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram endemoniado o que tiveram legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. O nosso próximo ponto, a gente vai ver que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele transforma vidas. Jesus, Ele transforma vidas. É muito interessante isso e é bom ficar bem pontuado. O Senhor não melhora as vidas, o Senhor transforma as vidas. Aquele que era marginalizado, aquele que foi deixado à margem da sociedade, aquele que era desprezado, aquele que colocava medo em todo mundo, aquele que vivia nos sepulcros, aquele que estava se cortando, aquele que vivia preso, agora estava liberto. E a Bíblia diz como ele estava no momento em que os outros chegam. Ele estava vestido, sentado aos pés de Jesus, em perfeito juízo. Quem vê uma situação dessa, imagina você vendo essa situação. Alguém que não podia estar próximo de outras pessoas. Alguém que ninguém queria estar próximo. Ninguém, absolutamente ninguém queria estar próximo dele. Alguém que botava medo em todo mundo, que assustava todo mundo, que quebrava prisões. De repente, estava sentado aos pés do libertador, vestido, em perfeito juízo, em bom estado. E as pessoas se assustaram com isso, né? E aí, mais uma vez, Jesus, Ele não melhora as vidas. Pode ter certeza disso. Jesus transforma a vida. E aqui é um ponto muito interessante, porque a ação de Deus, ela é evidente. A ação de Deus na nossa vida, ela deixa evidências. A minha vida transformada não pode ser como era antes. A sua vida transformada não pode ser como era antes, porque a ação de Deus deixa evidências claras. Então imagina, por exemplo, se chegassem naquele local e vissem aquele homem chutando, rasgando suas roupas, alguém ia imaginar que ele havia sido liberto? Ninguém ia imaginar que ele havia sido liberto se não tivesse havido uma mudança, uma transformação, uma transformação completa na vida daquele homem. Se ele não tivesse em perfeito juízo, as pessoas não iam acreditar que ele havia sido liberto. Mas a ação de Deus, ela
tem o poder de transformar as vidas e ela gera evidências. E aí fica uma pergunta aqui para todos nós, né? Será que quando olham para a nossa vida, será que quando olham para a sua vida, para a minha vida, será que quando olham para as nossas vidas, será que as pessoas veem a evidência da ação de Deus na gente? Será que quando olham para mim, as pessoas veem que Deus habita em mim, que Deus mudou a minha vida, transformou a minha vida? Será que quando olham para você, quando olham para cada um de nós aqui, será que conseguem ver Cristo, a ação transformadora de Cristo nas nossas vidas? Será que quando alguém que não nos conhece olha para a gente, consegue identificar, ali tem alguém que tem o Espírito Santo de Deus? Será que as nossas atitudes, a nossa palavra, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de tratar outra pessoa, será que isso evidencia Cristo na gente? Você já parou para pensar sobre isso? Jesus, mais uma vez, Ele não vai melhorar a vida, vai ajeitar só aqui, só deixar mais bonitinho, ajeitar aqui para ficar mais bonitinho, dar uma penteada no cabelo para ficar mais bonitinho, passar o perfume. Jesus não vai fazer isso. Jesus vai transformar completamente a nossa vida. Tanto que Paulo depois diz, se você roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Porque a transformação do Senhor é completa. Se você vivia uma vida afundada no pecado, será que hoje a gente foi transformado e hoje a gente está livre disso? Está liberto disso? Porque é isso que causa a presença do Espírito Santo. É isso que causa a ação de Deus na nossa vida. A transformação completa. E aqui vem a quarta lição, que está justamente aí na tela. Jesus transforma. A ação de Deus transforma as nossas vidas. A ação de Cristo, ela é evidente. E quando alguém olhar para a sua vida, essa pessoa tem que ver Jesus em você. E Jesus depois fala em outros momentos, no Evangelho de João, em outros momentos, Jesus fala assim, as pessoas vão perceber que vocês são meus discípulos quando vocês amarem os outros, quando vocês viverem conforme eu vivo. Então, será que tem sido assim? Será que na nossa vida, diariamente, a gente tem visto isso? Será que a gente tem vivido isso? E aí a gente vai seguir para mais um ponto. Versículo 17 e 18. E como eu disse, desde o ponto passado, desde o anterior, quando a gente falou que Jesus transforma, a gente vai ler esse versículo aqui também. Tanto o 17 quanto o 18. E eu peço, perdão, desde o 16, a partir do 16 ao 18. E eu peço que vocês me acompanhem para que a gente preste bastante atenção neles. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos povos. E começaram a rogar que ele saísse do seu território. E quando ele entrou no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que deixasse estar com ele. Aqui, a gente pode perceber algo muito interessante. As atitudes diante de Jesus. Temos duas atitudes bem distintas aqui. Aqui, os conterrâneos daquele gadareno, os conterrâneos daquela pessoa que antes era marginalizado, que vivia nos sepulcros, que vivia se cortando, que antes vivia preso e arrebentava os grilhões, arrebentava as cadeias. A atitude dos conterrâneos desse homem é totalmente diferente da atitude deles, do gadareno, né? Qual a atitude dos conterrâneos do gadareno? Eles expulsam Jesus. Vocês observaram isso? Eles dizem, vai embora. É interessante porque a multidão, aquele povo, eles ficaram mais amedrontados pelo que aconteceu com os corpos, eles ficaram mais preocupados com os corpos, do que eles ficaram, por exemplo, alegres pela vida daquele gadareno que foi transformado. Aquela multidão ficou mais preocupada com o que aconteceu com aquela manada de porcos, daqueles 2.000 porcos, do que aconteceu na vida daquela alma, daquele homem. E aquela multidão, preocupada com o que havia acontecido com os porcos, disse, sai daqui, se afasta da gente. E a multidão expulsou Jesus. A multidão disse, eu não quero você, eu não quero você aqui, a minha vida já é prazer demais, já está tudo bem aqui, eu não quero você, não preciso de você. Estava bom antes do Senhor chegar. Estava bom porque a gente cuidava da nossa vida. Tinha esse aí, mas esse aí era um qualquer que vivia pelos sepulcros. Estavam preocupados com a manada de porcos. Estavam com medo do que tinha acontecido, mas nenhum deles demonstrava felicidade simplesmente pelo que aconteceu. E ao invés de se chegarem ao libertador, ao invés de chegarem diante do libertador, o que eles fizeram? Sai daqui, sai do nosso meio. A gente não precisa de ti não. Já estava bom como estava, né? A minha vida já estava boa. Lá no meu trabalho já está bom. Eu não preciso de Jesus lá no meu trabalho, então sai daqui. Eu não preciso de Jesus lá em casa, então sai daqui.
Eu não preciso de Jesus quando eu ando por aí na escola, na faculdade. Eu não preciso. Então, sai daqui. Essa foi a atitude da multidão. Mas aquele gadareno que foi liberto, ele teve uma atitude totalmente diferente. Ao contrário da multidão, aquele que viveu nas trevas, ele olha para Jesus e ele diz assim: eu quero ir com o Senhor, me leva junto. Porque aquele que vivenciou a transformação de Cristo, aquele que viu Cristo e teve o agir de Cristo na sua vida, esse não quer viver longe de Jesus. Esse quer Jesus perto. Esse quer Jesus: Senhor, eu quero ficar perto de Ti. Eu quero ficar junto de Ti. Eu não quero ficar longe. Porque longe do Senhor, eu vivia pelos sepulcros. Longe do Senhor, eu vivia marginalizado. Longe do Senhor, eu vivia preso. Longe do Senhor, a minha expectativa era de morte. E agora o Senhor veio e me libertou. Eu não quero ir com o Senhor. Eu não sei para onde o Senhor vai, mas eu quero ir com o Senhor. Essa multidão está expulsando o Senhor aqui, mas eu quero ir com o Senhor. Eles são meus conterrâneos, eu os conheço há muito tempo, eles também me empreenderam, mas eu quero ir com o Senhor. Eu quero ir com o Senhor. E são atitudes totalmente diferentes. Enquanto a multidão estava preocupada com os corpos, com a manada, estava temendo o que poderia acontecer, e disse: vai embora, já estava bom como estava, agora você chegou, agora o Senhor chegou, já não ficou tão bom. Mexeu aqui no nosso equilíbrio, a nossa vida estava em paz, agora o Senhor mexeu. Enquanto esses tomaram essa atitude, o gadareno agora liberto, conhecendo o Senhor, conhecendo o Salvador, diz: não, eu quero ir com o Senhor. O versículo 18 diz assim: e rogava-lhe que aquele que for endemoniado o deixasse estar com ele. Quando nós temos um encontro com o Senhor, a gente quer estar perto dele. E aí cabe uma outra reflexão aqui. Cabe uma outra reflexão que a gente deve fazer diariamente. Eu quero estar com Jesus? De verdade, não precisa responder para mim. Não, e eu também refleti muito sobre isso. Eu reflito muito sobre isso. Eu quero de verdade estar com Jesus. Aquele que entrega a vida ao Senhor vai viver a eternidade com Ele. Eu quero estar com Jesus. Será que eu quero? Porque se eu quero estar com Jesus, por que eu não leio a palavra quando amanhece o dia, quando entardece o dia ou quando anoitece o dia? Porque se eu quero, eu vou me esforçar para isso. Se eu quero, eu vou me dedicar para isso. Então será que eu quero estar com Jesus? Porque se eu quero, eu vou orar. Então por que eu não oro, né? Se eu quero estar com Jesus, eu vou estar em comunhão com meus irmãos. Porque nós somos um corpo só. O Senhor morreu por mim, morreu por ele. Então por que a gente não vivencia isso diariamente? E quando eu digo a gente, eu estou me incluindo nisso. Porque tem gente que a gente acorda e diz: ai, a palavra, ai, a oração. Será que eu quero estar com Jesus diariamente? Porque aquele que havia sido endemoniado e aquele que foi liberto, ele sentia sede naquele momento. Ele dizia: eu não quero mais voltar para aquele sepulcro. Eu não quero mais voltar para aquela escuridão. Eu não quero mais voltar para aquela vida que eu vivia. Eu quero uma nova vida. E eu sei que a nova vida está nesse homem. Eu sei que a nova vida está nesse homem. E aqui é a quinta lição, né? Quando o Senhor se revela a nós, só temos duas opções. Ou nós o expulsamos, ou nós insistimos para caminhar com Ele. Ou nós expulsamos a Jesus da nossa vida, ou nós insistimos para caminhar com Ele. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Ou nós lutamos para nos empenhar todos os dias, diariamente, ou a gente abre mão desse que morreu por nós. Não tem meio termo. O gadareno, ele não deu uma outra opção. Ele disse assim: eu quero estar com o Senhor. Enquanto a multidão dizia: não, eu não quero. Então não existe meio termo. E a mesma coisa na nossa vida. Quando a gente se encontra com Jesus, quando Jesus se encontra com você, e se você está ouvindo a voz do Senhor, ou se o Senhor fala no teu coração, sabe que não tem meio termo. Você que já é da casa, já está aqui nessa igreja há muitos anos, ou você que nos visita, vem a primeira vez, a segunda, a terceira, sabe, não existe meio termo. O Senhor nos chama, e aí a gente só tem duas opções a fazer com esse convite: ou expulsá-lo, ou querer estar junto dele. E aí a gente vai continuar para mais dois versículos, que são os dois últimos versículos, o versículo 19 e o versículo 20. Eu vou pedir para que você leia comigo. Diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez,
e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Depois de liberto, aí vem um ponto crucial na vida de todo aquele que foi liberto. E se você já foi liberto, esse ponto é para que a gente reflita ainda mais. Porque depois de liberto, vem uma missão que o Senhor nos dá. Depois que nós somos libertos da garra do inimigo, da garra das trevas, das garras da morte, aí vem uma missão que o Senhor nos dá. Qual é essa missão? Jesus deixa bem claro. Vai para a tua casa e começa pelos teus, pela tua casa, a falar o que eu fiz por você. E aí vem aquele outro ponto. O que a gente faz com o perdão que a gente recebeu, com a vida eterna que foi nos dada, com a graça tão maravilhosa que a gente vivencia todo dia? O que a gente faz com esse poder incrível que habita dentro de nós? A gente guarda só para a gente? É um tesouro só meu. É tão bom que eu não vou dar para ninguém. Ou a gente compartilha. E aí a gente precisa compartilhar desde a nossa casa. É interessante que o direcionamento do Senhor Jesus é: volta para a tua casa, começa de lá. Às vezes a gente diz: Jesus mudou minha vida, eu quero primeiro falar para o mundo. Jesus diz: primeiro fala ali na tua casa. Aqueles que te conhecem ali, naquele pequeno lar, onde todos te conhecem, onde todos sabiam o que tu era, como tu pensava, onde todos sabiam o que você fazia. Agora, volta para lá e deixa eles verem o que eu fiz na tua vida. E aí, começa a anunciar para eles. Porque a nossa pregação, é dia a dia, é no nosso lar. Quantas vezes a gente sequer precisa abrir a boca, porque as pessoas têm que ver Jesus na gente? Quantas vezes a gente passa por situações em que a gente percebe que é necessário as pessoas verem Jesus na gente, e essa é a melhor pregação que tem. Então, nós fomos libertos, você que foi liberto, o que a gente tem feito com essa grande dádiva, né? Esse homem, ele voltou para sua casa, ele anunciou o Evangelho, ele anunciou o que Cristo havia feito na vida dele, ali na casa dele. Só que ele não se conteve com isso. Depois de ele anunciar na sua casa, a Bíblia diz que ele começou a anunciar em Decápolis, né? Decápolis, algumas Bíblias já trazem a tradução de Decápolis. Dec é 10, Polis é cidade, né? 10 cidades. Esse homem, ele foi anunciar nas 10 cidades da redondeza ali de Gadara, incluindo Gadara. Ele começou a anunciar. Era algo tão bom, era algo tão extraordinário que tinha acontecido com ele. Era algo tão incrível que o Senhor tinha feito na vida dele, que ele começou a falar, e ele foi falar. E ele falou na sua casa, e depois de falar na sua casa, falou para aqueles que o conheciam, e depois de falar para aqueles que o conheciam, falou para toda a sua cidade, não se conteve, e ele começou a falar para as outras cidades. As 10 cidades ali da redondeza conheceram Jesus. E aí fica o pensamento: quantas pessoas ainda não foram alcançadas porque eu ainda não me dispus a falar o que o Senhor fez na minha vida? Quantas pessoas ainda não foram alcançadas por esse Evangelho maravilhoso porque eu ainda não me dispus? Eu ainda não disse como Isaías: Senhor, eu estou aqui, Senhor, usa-me a mim. Quantas pessoas ainda não tiveram um encontro com o Senhor porque a gente não se posicionou? A gente diz: não, Jesus já me salvou e pronto, vou cruzar os braços e eu vou esperar um momento aqui na vida dela. O Senhor tem um propósito para todos nós, e a gente pode ver nessa história todo o propósito do Evangelho. A gente começou falando que o Senhor tinha um objetivo de alcançar uma alma, e por causa dessa uma alma, ele atravessou o mar, ele enfrentou a tempestade, ele acalmou o mar, e ele chegou na outra margem. E aí, o Senhor essa noite tem o objetivo de alcançar almas aqui, e por causa disso, talvez você tenha enfrentado dificuldades para vir, ou dificuldade na semana, ou dificuldade em qualquer momento, mas o Senhor tem uma palavra para a tua vida, e o Senhor tem um encontro com você marcado essa noite. E aí a gente viu também que depois disso saiu ao encontro aquele homem com a vida arruinada. Quantos de nós não temos a vida arruinada pela ação de Satanás? Quantos de nós não temos a família destruída, os lares destruídos, os relacionamentos destruídos? Quantos de nós não temos aqui um momento de dor, de tristeza, de angústia na alma? Traumas que a gente carrega muitas vezes desde a infância, traumas que a gente carrega da juventude, da adolescência. Quantos de nós não tem essa ferida na alma e o Senhor sabe exatamente onde você está nessa noite? E o Senhor quer te encontrar nessa noite. E a gente acha que não tem salvação, não, para mim não tem solução. Solução tem para o fulano, solução tem para
do homem. Qual era a solução para alguém que vive em cemitérios? Qual era a solução para alguém que vive em sepulcros? A solução tem nome: Jesus Cristo, o nosso Salvador. E a gente viu também que depois daquele encontro do gadareno com Jesus, a gente consegue perceber o poder de Jesus dominando toda a situação. Onde o diabo ele precisa se prostrar diante do nosso Deus, porque ele não tem autoridade. A autoridade é dada ao nome de Jesus, onde todo joelho vai se dobrar e onde toda língua vai confessar que Ele é o Salvador. Vai chegar um dia em que toda língua vai confessar. Esse dia pode ser hoje, com o nosso coração cheio de alegria. Senhor, eu confesso que o Senhor é o meu Salvador, eu confesso que o Senhor é o Senhor da minha vida, e eu entrego a minha vida ao Senhor. Esse dia pode ser hoje, ou esse dia pode ser na eternidade, quando a gente vai estar obrigado a reconhecer que a gente perdeu a oportunidade. Como o nosso pastor falou hoje de manhã, na história do rico e de Lázaro, quando o rico chega lá na eternidade, diz: eu queria voltar, eu queria falar, eu queria isso, eu queria aquilo. E aí o ensinamento de Jesus diz: não pode mais. Mas em algum momento toda língua vai confessar. Pode ser hoje, ou pode ser na eternidade, quando não terá mais solução. E aí a gente continuou vendo, e a gente viu que Jesus transforma as vidas, como transformou um homem marginalizado em alguém em perfeito juízo. E por fim, a gente viu as atitudes, do povo, da multidão e daquele que teve encontro com Jesus. E agora, para completar, a missão que o Senhor nos dá. E aqui vem a sexta lição: todo liberto tem a responsabilidade de anunciar as boas novas. A missão de anunciar o Evangelho é para todos. A missão de anunciar o Evangelho é para mim e é para você. A missão de anunciar o Evangelho é para todos. E como eu faço isso? Eu faço isso no meu lar, eu faço isso na minha casa, eu faço isso com o meu viver, com o meu portar, eu faço isso falando, eu faço isso agindo. Lá no seu trabalho, lá no seu emprego, lá na sua escola, tem alguém que precisa saber que Jesus ama e morreu por aquela pessoa. E você é a boca que o Senhor quer usar. Se você já teve esse encontro com o Senhor ele tem essa missão para você. Agora, se você ainda não teve esse encontro com o Senhor, a tua missão nesse momento é outra: é reconhecer o senhorio de Cristo. E eu disse que ao final dessa palavra, e a gente vai encerrar, faltam pouco mais de 10 minutos, a gente vai encerrar. Mas eu disse que ao final dessa palavra o Senhor ia nos confrontar com o convite. Então, aqueles que ouviram a voz do Senhor, se você ouviu a voz do Senhor, e você nunca teve encontro com o Senhor, você nunca entregou a sua vida ao Senhor, ou se você fez isso e hoje anda longe, anda desraigado, anda longe, anda distante, a gente tem duas opções, como tinha aquela multidão e como tinha aquele gadareno. A opção número 1 é a gente expulsar Jesus. Eu não quero você, eu não quero você, eu vim porque eu fui obrigado, eu estou aqui porque eu tive que vir. Ou então, eu vim porque eu simpatizo, mas eu não quero você, eu não quero o Senhor na minha vida. Essa é a primeira opção. E todos nós somos livres de escolher, essa é a primeira opção. É muito bom você saber que você tem essa opção. E assim como aquela multidão teve a opção de dizer: nós não queremos você no nosso meio, todos nós temos essa possibilidade também. Ou a gente tem a opção que o gadareno tomou, a atitude que o gadareno tomou. E qual foi essa? Eu quero estar com o Senhor Jesus. Eu quero estar com Ele. Eu quero estar com Ele. E como eu disse, um convite para aqueles que nunca tomaram uma atitude pelo Senhor, ou que estão distantes, se resume nessas duas opções: ou a gente afasta o Senhor da gente, ou a gente se chega a Ele. A gente só tem essas duas opções. E aqueles que já foram salvos pelo Senhor, aqueles que já tomaram uma decisão, que vivem uma vida em Cristo, que entendeu a salvação, que se arrependeu dos seus pecados, tem também um convite de confronto para você. Se o nosso Deus, se o Senhor Jesus morreu de braços abertos, por que é que a gente está de braço cruzado? Se o Senhor Jesus morreu por nós, de braço estendido numa cruz, para dizer: vem, eu estou de braço aberto para você, por que os nossos braços estão cruzados? Para falar do amor dele, para proclamar essa salvação.
para dizer para aquele nosso vizinho, para a nossa vizinha, para o nosso irmão, para o nosso pai, para a nossa mãe: Jesus te ama. Eu vou ver você na eternidade. Eu não preciso olhar para isso como um peso, porque isso não é um peso, é um privilégio. É um privilégio eu poder dizer para as pessoas que Jesus morreu por ela. É um privilégio você poder dizer para qualquer pessoa que ela tem a opção, a possibilidade de viver para sempre. Evangelho é boas novas, é boa notícia. Então proclame essa boa notícia. Fale nessa boa notícia. Fale, viva essa boa notícia. O nosso Deus morreu de braços abertos pela gente. Vamos descruzar nossos braços. Vamos viver para esse amor. Vamos viver para esse amor diariamente. A gente vai louvar o Senhor. Eu vou convidar você a ficar de pé. Eu vou convidar você para refletir sobre esses dois convites. Mais uma vez. Você. Eu falo isso com o coração aberto. Porque não existe acusação nenhuma no que eu tenho falado. Pelo contrário, eu quero que você prove esse amor. Eu quero que você viva esse amor. Então, o primeiro convite para você que nunca tomou uma atitude por Jesus, ou que um dia tomou essa atitude, mas ainda distante. O convite do Senhor hoje é: vem que eu estou te esperando aqui na frente. Aqui na frente o Senhor te espera. Não é amanhã, não é depois. A Bíblia diz que hoje, esse dia é o dia aceitável do Senhor. E a Bíblia diz que quando alguém reconhece isso e toma uma decisão, existe festa no céu, existe festa diante dos anjos de Deus, porque uma alma tem o seu nome escrito no livro da vida, porque a alma foi liberta. Então esse é o convite. Pense bem nas suas opções. Jesus vai embora, ou não? Jesus, eu quero andar com você. E mais uma vez, você que já vive uma vida com Cristo, mas você tem resistido a falar do amor de Deus, e você tem negligenciado proclamar esse Evangelho, eu convido você também a vir aqui à frente para que a gente ore, e para que a gente tome essa decisão e faça esse compromisso com o nosso Deus em conjunto. Enquanto nós louvamos, você tem essa oportunidade, logo depois, devemos orar.